Olá a todos, bem-vindos ao curso de Bioquímica da URGS, a primeira edição, que tem como subtítulo, então, Explorando a Bioquímica das Comorbidades Envolvidas na Covid-19. Hoje nós estamos aqui para uma conversa com a professora Ana Maria Oliveira Battastini. A professora Ana Battastini é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui doutorado em bioquímica pela Universidade Federal do Paraná. É professora titular aposentada do Departamento de Bioquímica da URGS, atua como docente convidada no nosso programa de pós-graduação, tem experiência com sinalização purinérgica, estudando principalmente ectonucleotidases, dentre delas a ecto-5' nucleotidase, né? Isso em gliomas, câncer de bexiga e outros modelos também. A professora Ana Battastini é bolsista de produtividade do CNPq nível 1B e até o momento publicou mais de 200 artigos em revistas internacionais. Orientou e coorientou mais de 80 alunos, demonstrando então a sua contribuição ativa para a formação de recursos humanos. Dentre esses alunos, graduação, mestrado, doutorado e supervisão também de alunos de pós-doutorado. Então, muito obrigado pelo seu tempo, professora Ana. E a primeira dessas perguntas é, atualmente, quais são as principais atividades do seu grupo de pesquisa? Bom, obrigada, Fabrício, pelo convite de poder falar um pouco sobre o que a gente está fazendo. Na verdade, como vocês puderam ouvir, o Fabrício relatando do meu breve currículo, né? Atualmente eu sou professora aposentada desde 2017 e mantive vínculo com a universidade através dessa atividade, né? Desse vínculo como professora convidada no PPG de Bioquímica. Como professora aposentada, minhas atividades, né, se restringiram mais, então, às atividades de pesquisa e pós-graduação, e nessa linha, nesse sentido, eu continuei, né, com uma linha de trabalho que eu venho desenvolvendo desde o meu doutorado, que é o estudo, vários diferentes estudos relacionados com a sinalização purinérgica. Para quem não conhece, né, a sinalização purinérgica, então, ela se baseia nos estudos ou nos efeitos do ATP, principalmente, e da adenosina no espaço extracelular, o que para alguns que não tenham conhecido, não tenham entrado em contato ainda com essa sinalização, pode parecer estranho no primeiro momento, não, a ATP e a adenosina que estariam fazendo fora da célula, mas então toda essa linha está baseada nesses estudos, e hoje a sinalização purinérgica é extremamente bem estudada e consolidada, né? Então, assim, especificamente, eu mantive, então, alunos de pós-graduação, então, por esse vínculo ao PPG Bioquímica, e mais especificamente ainda, a gente tem estudado as enzimas, né, que estão envolvidas nessa sinalização, que nós chamamos de ectonucleotidases, e principalmente uma delas, que é a ecto-5' nucleotidase, que está bem caracterizada como uma enzima importante vamos chamar assim, na biologia do câncer, vamos dizer assim, nos processos biológicos, né, de desenvolvimento de células tumorais, etc. Também nesse sentido, eu tenho mantido colaborações importantes com outros laboratórios, não só do PPG Bioquímica, como, por exemplo, com o Laboratório de Síntese Orgânica e Medicinal, aqui da Faculdade de Farmácia, né, da URGS, coordenado pela professora Vera Lima, e tem sido, assim, eu imagino, assim, o meu principal foco, vamos dizer assim, atualmente, né, que é essa interação com esse laboratório, na medida que eles têm desenvolvido moléculas potencialmente capazes de inibir essa enzima, e nós temos testado os efeitos dessas moléculas sobre a atividade da enzima, como potenciais inibidores, e também sobre a proliferação de linhagens, né, de células de câncer, e nesta linha temos estudado principalmente os câncer do sistema nervoso central, os gliomas, e também câncer de bexiga. Certo, assim já entrou basicamente na minha segunda pergunta, que é dentre as atividades da linha de pesquisa,
qual é a que mais te move? Eu não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a esse final de fala. Assim, eu acho que eu fui me dirigindo mais também por motivo de querer dar esse passo adiante, né? No sentido de que a gente faz todo um estudo de pesquisa básica, né? Com cultura de células, os sistemas biológicos envolvidos e tal, e a gente sempre fica com aquela vontade de dar mais um passo adiante, no sentido de potenciais terapias, né? Então, isso tem me movido bastante. Lembrei também agora que, nesse sentido, eu tenho mantido uma colaboração bem interessante, também muito importante, com uma professora que foi nossa aluna, né, foi me orientada na pós-graduação, que é a professora Elisandra Braganhol. Hoje ela é professora na Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre, e nós temos lá uma colaboração importante, onde, em conjunto também com professores da Faculdade de Farmácia, desenvolvemos formulações com moléculas silenciadoras dessa enzima, ecto-5-linha-nucleotidase, e com já resultados bastante interessantes para a terapia dos gliomas. Então, esse segundo passo que a gente, como pesquisador de ciência básica, sempre fica com aquela vontade de dar, né? Ele tem sido dado também nesse sentido. É outra linha que também me move e onde a gente também tem colaborado. Legal. E, professora Ana, considerando que esse curso de bioquímica ele também é para divulgação do nosso programa de pós-graduação e para as linhas de pesquisa, nós gostaríamos de saber o que um aluno precisa, assim, de uma forma geral, acrescentar para trabalhar no seu grupo de pesquisa. Eu acho que o principal é o aluno ter vontade, assim, de ter curiosidade investigativa, né? Ter vontade de descobrir coisas novas, né? Qualquer outra, vamos chamar assim de deficiência, não seria deficiência, mas dificuldade de entendimento, de base, do conteúdo que a gente aborda, que é muito específico, essas dificuldades, elas são amenizadas, são resolvidas na medida que o aluno tem interesse. Então, para mim, a palavra-chave seria ter interesse, né? Ter vontade de fazer um pós-graduação, não simplesmente por fazer o pós-graduação, mas para querer contribuir com o laboratório. Eu acho que é uma informação também importante, né? Em função de estar nessa condição de professora aposentada convidada, a gente tem que ficar vinculado a um laboratório, né? Então, no caso, eu e o Fabrício mantemos essa colaboração, né? E acho que nós temos conseguido desenvolver isso, né? Não só eu, mas o laboratório como um todo, né? Estimular os alunos a que eles venham com perguntas, que eles venham com ideias, né? E de onde que os alunos vão tirar ideias, vão ter dúvidas? A partir da leitura, a partir do estudo. Então, é um processo que vai acontecendo com o aluno, né? Ele se interessa por um tema, ele começa a estudar aquele tema, e a partir da leitura, do estudo, é que surgem as questões. E essas questões é que a gente procura resolver. Por isso a gente exercita, né, esse processo, que ele, para todo mundo, sempre alguma coisa é nova, né? Então esse processo ele tem que ser aprendido, né? Alguns alunos já vêm com isso adquirido da própria iniciação científica, mas outros não. Então o aluno, a gente treina, entre aspas, também, né, o aluno, na medida que a gente faz seminários semanais de discussão. Nossos seminários são muito de discussão, né, de ideias, né? Então, para mim é isso, é a vontade e essa vontade de pensar, vontade de estudar, vontade de descobrir coisas novas é o que mais o aluno poderá contribuir para o laboratório. Maravilha, então, em nome do Departamento de Bioquímica, do PPG e da comissão organizadora do primeiro curso da Bioquímica da URGS, eu agradeço e nós estamos, obviamente, também à disposição para qualquer eventual dúvida que possa surgir a partir desse vídeo. Então, muito obrigado, professora. Tá bom, eu que agradeço.